A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos estar lendo no livro de 2 Crônicas, capítulo 31 a seguir. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade dele. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que esta ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitaram nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Jozabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia, eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa do Senhor. E Coré, filho de Ina, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas ao Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estava Éden, e Mini-Amim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, na cidade dos sacerdotes, para destruírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto os pequenos como os grandes.
além do que estavam contados pela genealogia dos varões, da idade de 3 anos, e daí para cima, e todos os que entravam na casa do Senhor para a obra, de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia do sacerdote, segundo a casa de seus pais, como os levitas, da idade de 20 anos, e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também, conforme a genealogia, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, por toda a congregação, porque, com fidelidade, estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, havia sacerdotes nos campos dos Arabaldes, das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome, para distribuírem as porções, e todo varão entre os sacerdotes, e a todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Capítulo 32. Senaqueribe invade Judá, e Deus destrói o seu exército. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todos os muros quebrados até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e juntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com eles, porque há um maior conosco do que com ele. Como ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: eis que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém. Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderem
de qualquer maneira os deuses das nações daquela terra livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que podem livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Sanaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias e de escudo e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita de trigo e do mosto e do azeite, e estrabarias para todas castas de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidade e possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto no resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém
lhes fizeram honras na sua morte, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 33. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Em 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Bailins, e fez bosques, e prostou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, o qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda lei e estatutos, juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, sua oração e morte. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tomou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale à entrada da porta de Peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor seus deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel, mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhes falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração com Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como havia feito em Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai, e se humilhara. Antes multiplicou Amon seus delitos, e conspiraram contra ele
os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu tudo quanto conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Amém, meus irmãos? Finaliza aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a cada um. Fique todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos. Vamos para mais uma leitura bíblica diária e hoje nós estaremos lendo o capítulo 34, 35 e 36 de 2 Crônicas. Capítulo 34. Josias abole a idolatria. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E no 10º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol, que estava acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinha sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias repara o templo, e Uquias acha o livro da lei. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maecéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Euquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que tinham cargo da obra, e superintendia sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para compararem pedras lavradas e madeira para as junturas, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles era Jate e Obadias, levita dos filhos de Merari, como também Zacarias e Messulão, dos filhos dos levitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos os que eram entendidos e instrumento de música. Estava também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros. E tirando ele o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor,
dada pela mão de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: Ó sacerdote Ilquias, me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei mandou a Ilquias e a Icão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Azias, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme a tudo quanto que está escrito neste livro. Hulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salu, filho de Tocate, filho de Azara, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste os teus vestidos e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou a todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o mais pequeno. E ele deu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme ao concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras, que era dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus todos os seus dias, não se desviava de após o Senhor, Deus de seus pais.
a celebração da Páscoa em Jerusalém. Capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, e estabeleceu o sacerdote nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinava a todo Israel, e estava consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000 por todos que ali se achava, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Euquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Canonias e Semaías e Netaniel, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se o sacerdote nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme ao mandato do rei. Então imolaram a Páscoa, e o sacerdote espargiu o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolava aos reses, e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como escrito está no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em sertãs, e prontamente os repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era precioso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura, pelo que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Hermã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros. A cada porta não necessitaram-se de desviar do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Então, nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como a qual celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que ali se acharam,
e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiro, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerrear. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritos nas lamentações. Quanto aos mais do sucesso de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e ao seu sucesso, tanto os primeiros como os últimos, que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Jeocás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Jeoacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs Eliaquim, seu irmão rei, sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim, mas o seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Jeoaquim reina. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e as suas abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no discurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou que o levasse à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor, e pôs a Zedequias seu irmão rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias reina. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Demais disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus,
mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentava demais e em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando luz, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram os seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus mancebos à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu na sua mão, e todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa do Senhor, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de se edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, ó Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Amém. Foi mais uma leitura diária da Bíblia. Que Deus abençoe. Até a próxima leitura, em nome de Jesus.